Bom dia a todos. É uma honra estar aqui presente nesse evento tão importante. É um momento de tantas contribuições, não é, para toda a comunidade de doenças raras. Quero agradecer o convite mais uma vez e gostaria de falar para vocês sobre doença de Huntington. Vou tentar aqui fazer uma ligação entre um estudo que a Associação Brasil Huntington realizou, porém conectando as políticas públicas diante de tudo que foi falado aqui. Inclusive, acredito que essa apresentação vai contextualizar toda a fala, tendo em vista que nós vamos falar, assim como a doutora Luciana falou, de uma doença específica, mas com algumas particularidades, inclusive com relação a outras doenças raras. Quero agradecer a presença da Edília, uma das fundadoras da Associação Brasil Huntington, aqui de Brasília, ela é daqui, sempre presente nesses eventos, contribuindo também, além da presença, mas com outras ações. Doença de Huntington, perfil, impacto social e desafio no acesso aos serviços de saúde. Aqui os nossos conflitos de interesse. Vou resumir um pouco sobre o que é a doença de Huntington para que vocês entendam. Ela foi descrita pela primeira vez em 1872 pelo médico George Huntington. Ele é americano e ele descreveu essa doença como uma condição que afeta adultos com sinais evidentes de coreia, que são movimentos involuntários, mas falou também que é uma doença que compromete o comportamento e a cognição. Apesar de ter sido descoberta em 1872, o gene só foi identificado em 1993, a partir de um estudo realizado no Lago de Maracaibo, na Venezuela. Foi descoberto que o gene HTT, e ele causa essa doença por conta de uma repetição de trinucleotídeos. Ali, para vocês entenderem melhor, é uma repetição de CAG, que são trinucleotídeos, e quando esse número de repetição passa de 36, a pessoa que herda esse gene, ela vai, em algum momento da vida, desenvolver a doença. O médico que descobriu, na época, falou que ela se desenvolve na fase adulta, só que mais adiante, isso a gente já sabe que existe também uma variante chamada de doença de Huntington juvenil, que acomete pessoas antes dos 20 anos, e ela também pode iniciar ainda depois, na senilidade, após os 60 anos. Tanto no caso da juvenil quanto na senilidade, eles aparecem numa porcentagem menor do que na forma clássica. Esse gráfico, onde tem um casal, representa a condição autossômica dominante de hereditariedade. Então, essa doença não pula a geração, é uma doença genética, ela não pula a geração, e ali está graficamente representando que todas as gerações, que são os indivíduos marcados em rosa, herdaram esse gene. E essa doença, por ser autossômica dominante, cada pessoa que é gerada tem 50% de chance de nascer com a doença. Essa doença ela apresenta uma tríade de sintomas, que são os sintomas motor, o sintoma comportamental e o sintoma cognitivo. Geralmente, o sintoma motor é o que aparece primeiro, visivelmente falando, mas os sintomas comportamentais podem ser uma prévia desses sinais, mas nem sempre os familiares percebem, porque os sintomas comportamentais eles incluem depressão, incluem ideação suicida, irritabilidade, apatia, então, agressividade, são sintomas também que pertencem a outros tipos de doença, então isso pode confundir. Porém, nas famílias que já têm vários casos de doença de Huntington, algumas pessoas podem já ficarem alertas com relação a esses sinais iniciais. No entanto, as pessoas só começam a perceber de fato que o indivíduo está apresentando quando começam a surgir os sintomas motores, que são visivelmente mais evidentes. São movimentos involuntários onde todos os músculos do paciente são afetados. Então, eles têm uma espécie de tiques, parece com um tique nervoso, o andar é descompassado, a fala, movimentos com os braços, enfim, todos os músculos são comprometidos. E a questão cognitiva ocorre uma deficiência no planejamento das suas atividades diárias, no planejamento da sua vida pessoal, ocorre também dificuldade de fala, de atenção. Então, esses são os 3 principais sintomas que acometem uma pessoa que tem DH, a doença de Huntington. Como nós sabemos, antes de eu falar diretamente dos dados do trabalho que nós realizamos, né, esse trabalho foi feito porque, assim como tantas doenças raras, nós temos uma lacuna enorme no país de informação, de
relatórios com doenças raras das suas diversas formas. E aí a Associação Brasil Huntington existe há 28 anos e durante todo esse tempo familiares entram em contato, informam que suas famílias têm pacientes e por conta disso a gente sabe que existem muitas pessoas acometidas pela doença de Huntington, mas quando nós vamos para os sistemas de informação, para relatórios, para buscar, para saber esses números e onde essas pessoas estão, nós não encontramos. Então, a partir daí surgiu a necessidade e nós da associação resolvemos fazer um primeiro estudo, que foi um estudo inédito, para tentar fazer um primeiro levantamento, uma primeira amostra, para saber onde estão essas pessoas, né? Quem são elas, quais são os municípios, enfim, as regiões mais acometidas, para que nós tenhamos aí um retrato, um panorama inicial e nacional de onde estão essas pessoas. Até porque se existem terapias em andamento, existem cuidados paliativos, e como é que esses cuidados vão chegar até essas pessoas se elas não sabem, nem o sistema de saúde sabe onde elas estão, e muitas vezes elas não têm nem o diagnóstico da doença, que é um fator aí muito importante falado também aqui. Nós sabemos que é um grande problema nacional, mas que, pelo que foi falado aqui, nós ficamos já motivados e felizes, né, com esses desenhos que estão surgindo justamente para suprir essa lacuna com relação a dificuldades e complexidade, diagnóstico demora também, em alguns casos é muito complicado quando o diagnóstico vem tardio, como foi falado aqui também pela doutora Luciane, como a gente sabe que ocorrem tantas outras doenças raras. No entanto, com relação à doença de Huntington, essa questão do diagnóstico tem uma particularidade. Não tem necessidade de um diagnóstico precoce, porque uma vez que o indivíduo herda o gene, não se sabe em que momento da vida ele vai desenvolver a doença. Existem variáveis que implicam nesse início. Então, pode ser juvenil, pode ser na idade adulta, em média de 30 a 50 anos, quando ele ocorre nesse período, e pode ser também na senilidade. Mas o teste, ele não dá essa resposta, quando a pessoa vai começar a iniciar os sintomas. Então, a partir do momento que uma pessoa faz o diagnóstico precoce, que é o teste preditivo, ela não vai saber o que fazer. Isso pode gerar problemas psicológicos sérios e psiquiátricos também, por que não dizer? Porque o indivíduo começa a ter uma limitação até do planejamento da sua vida. E começa a ter algumas interferências nas suas decisões quando ele faz o diagnóstico precoce. No entanto, isso é um direito da pessoa, é apenas uma orientação com relação a isso. A partir do momento que o indivíduo deseja, uma pessoa em risco, como a gente chama, que é um filho ou um neto de uma pessoa com doença de Huntington, deseja saber se ela herdou o gene, é interessante que ela procure um geneticista, uma equipe especialista nesse assunto, ou um geneticista, enfim, geral, que já é especialista em doenças raras de uma forma geral, e um acompanhamento psicológico, porque nós ouvimos relato, enquanto associação, de pessoas que também têm uma resposta negativa, psicologicamente falando, quando tem o resultado negativo. Porque por ser uma doença genética, autossômica dominante, que acomete algumas pessoas da família, elas se sentem também culpadas, muitas vezes, quando tem o diagnóstico negativo. Então, é uma doença altamente complexa. Então, antes de iniciar os números, né, os resultados, a localização dessas pessoas, eu gostaria de passar para vocês aqui um pequeno vídeo, são 3 minutos e meio, para que vocês entendam um pouco, vejam um relato de uma cuidadora, de uma mãe cuidadora, porque além de números, além de localização, como nós falamos aqui, além de sintomas, existem pessoas, existem famílias que passam por esse problema, por essa doença impactante, neurodegenerativa progressiva, e que estão por trás, né, de toda essa dinâmica e essa dificuldade em seu cotidiano. Meu nome é Hilda de Almeida, tenho 65 anos. Que tem a doença é o meu filho, Lucas. Nós adotamos ele quando ele nasceu. Então, o restante dos familiares ninguém tem. A gente desconhecia essa doença. Sintomas apareceram com 29 anos, mas antes disso ele era um menino normal, não demonstrava ter nada. Entanto que ele estudou, ele fez faculdade, ele trabalhou e também é músico, né? Ele adora música. Primeiros sinais da doença, ele estava nos Estados Unidos. No meio da pandemia, em uma chamada de vídeo, eu percebi que ele
balançava os ombros, né? Aí chegando aqui os movimentos era bem mais forte do que parecia. Procurou o médico, ele já foi em cima dos exames e logo em seguida já foi diagnosticado. Eu já vivi minha vida, né? E ele não, na flor da idade. Difícil aceitar. Eu precisei ser psicóloga, eu precisei ser nutricionista, eu precisei ser fisioterapia, musicoterapia e fonoaudiólogo. Nossa, para comer era um desespero, eu me desesperava porque os movimentos eram tão fortes que às vezes eu via só as veias dele, sabe, assim, se torcendo. A comida dele tem que ser toda batidinha, né, porque ele se afogava muito. Eu auxilio ele quase tudo, sabe, o banho, escovar os dentes e auxiliar para comer também. Qual que é o seu nome? É Lucas. Quantos anos você tem? 33. Você sente os movimentos do corpo, filho? Sim. Sente? Muito. Às vezes? Atrapalha? Sim. Você consegue se alimentar sozinho? Só no café da manhã. Só no café da manhã? Você já caiu alguma vez, filho? Já. Quantas vezes? Várias? Machucou? Eu tenho que dar o melhor para o meu filho. Eu posso dar uma qualidade de vida para o meu filho, então eu vou dar essa qualidade de vida. Para mim, hoje, é tudo uma conquista, sabe? Eu fiz, eu não deixei de fazer. Hoje, eu não tenho mais aquele sofrimento que eu tinha antes. Eu supero com o amor. Eu tenho por ele. E ele é tranquilo, nossa. Eu falo que ele é meu anjo. Falar que hoje eu sinto uma paz, né? Não sei o que vai ser amanhã ou depois. Então, aproveita um dia após o outro, sabe? Então, eu acredito que o que vocês viram nesse relato resume até, inclusive, quais as políticas públicas, grande parte das políticas públicas que essas famílias precisam estão nesse relato aí. A própria mãe relatou o que ela faz. Ela nem se referiu a profissionais de saúde, né, equipe multidisciplinar, que são importantes, que é importante para o acompanhamento e o cuidado de pacientes. Ela falou aí o cuidado com a alimentação, porque dependendo de alguns tipos de alimento ele pode engasgar. Ela falou também da fisioterapia, então ela falou de muitos fatores importantes para o cuidado do filho. E outro fator muito importante que ela falou logo no início, ele é um filho adotivo. Então, além da dificuldade de diagnóstico, mesmo sendo uma doença hereditária, imagine quando o filho é adotivo, a saga que a família enfrenta para conseguir diagnóstico. E eu falo isso também porque eu sou cirurgiã dentista. E o que é que uma cirurgiã dentista está fazendo dentro de uma associação de doenças raras que não tem nada a ver com a odontologia? Eu sou natural de Feira Grande, vou falar pouco sobre isso, resumir, mas só para contextualizar. E meu município, há mais de 100 anos, apresentava uma doença rara que não tinha nome, era chamada de nervoso. E eu cresci ouvindo isso, resolvi investigar, e só em 2005 nós conseguimos o diagnóstico. Conseguimos um mapeamento de 6 gerações, um heredograma de 6 gerações, e mesmo com todas essas gerações, não tinha diagnóstico de doença de Huntington. Era falado em várias doenças, menos em doença de Huntington. Eram tratados supostamente os sintomas, mas não sabia qual era a doença. Então, imaginem casos isolados, em populações isoladas, no norte do país, como nós vamos ver daqui a pouco, o quão difícil é o diagnóstico dessa doença. E nós estamos falando de uma doença hereditária que não pula gerações, não é um caso isolado. Então, assim, está aí a importância também dos relatos das famílias e esse contexto de diagnóstico que é tão vasto e importante é um ponto de partida, né? A partir do diagnóstico que as pessoas vão ter o seu acompanhamento adequado. Um panorama geral, mundialmente falando, são 4,88 pessoas com doença de Huntington para cada 100 mil no mundo. No Brasil não há estudos gerais, não há dados gerais, e foi esse um dos fatores que nos impulsionaram a tentar fazer esse primeiro estudo inédito, para saber, ao menos, ter uma amostra importante para dar uma sugestão de onde estão essas pessoas, para que existam políticas públicas e que sejam direcionadas para onde essas pessoas estão localizadas.
Inicialmente, nós só sabíamos de três, que nós chamamos de 3 clusters, que são aglomerados com uma grande quantidade de pessoas com uma mesma doença. No Brasil, existem 3 clusters. A maior prevalência está em Senador Sá, no interior do Ceará. São 23 pessoas com a doença de Huntington para cada 10 mil. Feira Grande, que é a minha cidade natal, 10,4 pessoas para cada 10 mil pessoas, e Ervalha, no interior de Minas Gerais, 7,2 pessoas para cada 10 mil. Além desses 3 clusters conhecidos, existem, claro, algumas famílias, alguns municípios que a Associação Brasil Huntington tem conhecimento, mas dados oficiais, dados gerais que possam trazer esse panorama para que a partir daí sejam elaboradas políticas públicas, nós ainda não tínhamos. A partir desse estudo, nós conseguimos 1.437 participantes válidos. Dentre esses, 448 pessoas com doença de Huntington, 632 familiares em risco e 357 cuidadores. Nós incluímos também os cuidadores por algumas razões que foram faladas aqui também até hoje. O cuidador acaba se envolvendo e acompanhando 24 horas por dia, praticamente, a pessoa com uma doença rara. E ele é um ator muito importante dentro dessa dinâmica das famílias com doenças raras. Então, o objetivo já foi falado, que é identificar e localizar essas pessoas e ter um número importante e uma localização, enfim, informações de uma forma geral para políticas públicas. E aqui para nós mostrarmos a diferença, né? Antes nós tínhamos essa informação dos 3 municípios com clusters, né, os maiores clusters de pessoas com doença de Huntington no Brasil, além, claro, dos outros municípios que a associação tem informação, que tem contato, as pessoas entram em contato com a Associação Brasil Huntington para informar que seus familiares têm essa doença. E, a partir do estudo, nós conseguimos identificar 608 municípios em todas as regiões brasileiras. Ou seja, 11% dos municípios do território nacional existem pessoas com doença de Huntington e não estão dentro dos sistemas de informação de saúde do Brasil. Então, é importante, a partir desses momentos aqui, a gente saber como é que a gente consegue pegar essas informações e colocar dentro do sistema de saúde, né? Existe o prontuário eletrônico do cidadão, eu sou também dentista do SUS, e nós temos esse prontuário onde nós informamos as doenças, mas geralmente, eu como dentista principalmente, eu coloco que o paciente tinha cárie, que ele tinha doença periodontal. Então, é importante uma ação, uma educação continuada, estratégias para os sistemas de informação, para que os profissionais de saúde informem, né, e alimentem os sistemas de saúde, para que a gente tenha esses relatórios nos estados, no município, enfim, e dentro do Ministério da Saúde. É claro que nós sabemos que esses dados estão subestimados, claro, é uma amostra importante, porém nós sabemos que existem as limitações também, porque quem respondeu a essas perguntas tem acesso à internet, tem informação, são pessoas que buscam. Então, está aí também o viés com relação a essa distribuição, onde nós vemos claramente que Sul e Sudeste apresentam o maior número de municípios participantes e, em contraponto, na região Norte, uma escassez, né, com relação às outras regiões. Inclusive, os estados do Amapá e de Roraima não apresentaram ninguém com doença de Huntington, e nós sabemos que lá existem também pessoas com doença de Huntington. E, enfim, tantos outros municípios além dos 608. Os resultados, vou apresentar resumidamente os resultados com relação aos 3 públicos pesquisados, né, as pessoas com doença de Huntington, os cuidadores e as pessoas em risco. O perfil das pessoas com doença de Huntington demonstrou a maioria sendo mulheres. A média de vida também da maioria dos entrevistados com doença de Huntington apresentam 52 anos de idade, ou seja, uma fase produtiva da vida. Isso significa uma redução também da sua atividade no trabalho, dentro de casa, com consequências importantes dentro do seio familiar por conta disso. Isso também leva a uma alta vulnerabilidade com relação a gastos, né? Gastos, a questão financeira. Esse estudo também mostrou que 56 pessoas dependem dos serviços do SUS. Aí, imagine, uma doença que não tem diagnóstico em todo o país. As pessoas procuram o SUS, né? Precisam de serviços especializados. Muitas vezes não conseguem esse atendimento no SUS. Então, os gastos com particulares também são aumentados. E isso gera uma grande vulnerabilidade dentro das famílias com relação à redução da sua capacidade financeira mesmo.
Além disso, a questão que foi falada aqui também, que não se fala muito, é a questão de assistência. Né? A questão, aliás, dos benefícios, de uma forma geral, LOAS, aposentadoria por invalidez. E, nesse caso, nós observamos que 20% apenas tem aposentadoria por invalidez, ou seja, uma doença altamente impactante, altamente devastadora, e muitas vezes são negadas esse benefício, né? Essa forma de assistência à pessoa com doença rara. Com relação às pessoas com doença de Huntington ainda, foi perguntado a elas quais os sintomas mais relevantes, né, o que impacta mais, assim, quais os sintomas mais relevantes para elas. O primeiro foi a coreia, que são esses movimentos involuntários, que afetam desde as fases iniciais até as fases mais avançadas, seguidos pela falta de equilíbrio e, em seguida, por sintomas psicológicos, que afetam muito o paciente, né? Ele se encontra numa condição que ele tem que paralisar a sua vida profissional, muitas vezes, e as suas relações sociais como um todo. E quando perguntado a elas o que afeta mais as suas vidas, 70% responderam que são a memória e questão de bem-estar emocional, e seguida também por dificuldade, prejuízo social. Elas deixam de conviver mais com suas famílias, com seus amigos, enfim, de participarem de eventos sociais. E, em terceiro lugar, elas comentaram também que tem uma grande dificuldade em realizar suas tarefas diárias, né? Até mesmo por conta daquela questão da concentração e dificuldade de planejamento. Além desses dados, também falaram muito do estigma, que é algo que não pode deixar de ser falado. O estigma social é muito grande, o estigma das pessoas em risco também é muito grande, justamente porque quando ela sabe que ela tem uma condição de ter a doença, o fator psicológico é muito grave, tanto dele quanto da pessoa com DH, que é o que nós estamos falando agora. O preconceito também é muito alto, né? Elas falaram que olham para elas com discriminação, elas sentem esse olhar, foi o que foi mais respondido durante a pesquisa. E com relação ainda a familiares em risco, a maioria são mulheres, são brancos, também assim como as pessoas com DH. E eles falaram também que eles têm um desconhecimento muito grande com relação à fecundação assistida, que é uma forma também de o familiar em risco que quer ter filhos, ter um filho sem a doença, né? Existe também essa possibilidade. E a questão do teste preditivo que eu já falei anteriormente, né? A questão de fazer ou não o teste. Mas aí tem também um fator agravante, que é o custo. O custo é muito alto, né? Tanto do teste preditivo e especialmente a fecundação assistida. Então, isso também são fatores que nós pensamos na incorporação do SUS de alguma forma, que isso já existe, né? Já está a caminho algumas coisas nesse sentido. Falei dos cuidadores anteriormente, mas aqui só para confirmar o que já vem sido falado aqui, a maioria mulheres, né? No caso da nossa pesquisa, 84% são mulheres, e a maioria deles são cônjuges e mães. Então, assim, é um outro perfil, são outros personagens que tem sua vida comprometida. Então, assim, a questão lá da vulnerabilidade, ela é potencializada porque tem a pessoa com DH que deixa de trabalhar e o cuidador também deixa muitas vezes de trabalhar para dar atenção. Então, a vulnerabilidade econômica aí nesse ponto é muito forte. E 3 em cada 4 deles nunca tiveram experiência no cuidado. Isso também acaba dificultando ainda mais o cuidado, a forma dele tratar, dele cuidar do seu familiar. E o que é que nós queremos concluir com isso, né? Que através desses estudos, desses dados, do que nós ouvimos, né, e conseguimos compactar como resultados, é que existe uma grande dificuldade de diagnóstico, existe uma grande dificuldade no cuidado, e o que é que seria importante para que essas pessoas fossem melhor assistidas? Centros de genética, que já existem, mas eu acredito que falta uma conexão dos municípios e estados, onde estão esses centros de referências, como é que é feita essa conexão, de que forma podem trabalhar para dar uma melhor assistência. É importante também centros de cuidado aos familiares, centros de apoio aos familiares e cuidadores, porque os cuidadores eles deixam suas vidas, né? E as famílias têm toda essa consequência psicológica. E é importante também uma atenção da equipe multi, uma forma, não uma atenção, mas como que essa equipe multi vai acompanhar, vai dar o cuidado necessário para o que essas pessoas, as pessoas com essa doença precisam.
Ou seja, a doença de Huntington ela não é só uma condição clínica, não é? Ela é um desafio social e exige de todos os atores, especialmente dos representantes aqui presentes, sociedade civil, pesquisadores, instituições aqui constituídas, representadas, precisa de todos esses para que as coisas evoluam, né? Sem políticas não há cuidado. E esse mapeamento eu espero que seja um primeiro passo para transformar essa invisibilidade em ação. Muito obrigada. Quero agradecer a parceria dos pesquisadores que contribuíram, o empenho da Associação Brasil Huntington, foram muitas pessoas colaborando, e a Teva Brasil, porque a gente sabe que sem investimento social e de colaboração, a gente não tem como melhorar a qualidade de vida e promover dignidade e o cuidado adequado a toda essa população. Muito obrigada.